pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela, de Sociologia, e essa é a nossa última aula do ano de 2020, que é uma revisão com os conteúdos trabalhados nesse ano. Antes de tudo, vou deixar a dica de você se inscrever no canal, assim você não perde nada. E também que tem um link aqui na descrição do vídeo que te direciona para um grupo do Telegram, onde você encontra todas as apostilas até agora, inclusive a de hoje, que consta com mais de 20 exercícios para você treinar para o Enem. Então vamos lá, gente? Eu trouxe a frase que a gente já usou em outra aula, que é do Max Weber, que fala: neutro é quem já se decidiu pelo mais forte. Realmente, né, a gente tem que se posicionar e acho que a gente aprendeu a ter a criticidade necessária da sociologia. O primeiro carinha que a gente viu na nossa primeira aula de sociologia foi o tal do Émile Durkheim. Pessoal, o que a gente tem que lembrar do Émile Durkheim? Primeiro de tudo, quem é ele? Ele foi um sociólogo, um antropólogo, filósofo também, que ele foi responsável por colocar a sociologia dentro do campo da ciência, junto com Karl Marx e o Max Weber. Tanto que eu já falei outras vezes que os três vão compor o que a gente chama de sociologia clássica, porque eles também representam a articulação da ciência social moderna. Então eles colocaram a sociologia moderna como a gente conhece. O Durkheim, ele destacava no trabalho dele a preocupação de como a sociedade poderia manter a sua integridade e coerência dentro da modernidade. E aí que ele sugere, né, que ele coloca como objeto social o fato social, que nada mais é, ou melhor, que nada mais são do que valores, normas culturais, estruturas sociais que estão além da pessoa, além do indivíduo e que podem exercer controle social sobre a pessoa. Então é isso que pro Durkheim é o fato social. É importante lembrar disso, tá, pessoal? E pra ele, pra gente identificar o que é um fato social, a gente tem 3 regras. O fato social tem que ser coletivo, ou seja, ele tem que se repetir na sociedade como um todo. Ele tem que ser exterior ao sujeito e ele tem que ser coercitivo, ou seja, coercitividade está relacionada ao poder ou até à força que os padrões da cultura daquela sociedade têm sobre os seus integrantes. Então, se aquela norma, né, aquele valor tem essas 3 características, é um fato social. O Durkheim também, ele coloca um pouco do método sociológico, porque para ele, os fatos sociais, eles devem ser vistos como coisas, ou seja, são realidades concretas e com grau de existência que é exterior ao ser humano. Então é necessário para o sociólogo suprimir os seus próprios juízos, os seus próprios valores, para chegar às boas conclusões sobre algo. Então ele tem que colocar, quando ele vê um fato social, né, de uma forma objetiva e não subjetiva. Então ele tem que tirar, entre aspas, a sua opinião e ver aquilo de um modo objetivo. E depois nós vimos o Karl Marx, né, que ele fala um pouco de luta de classe, de alienação, de exploração e de mais-valia. Então eu vou pegar os principais conceitos, né, como eu fiz com o Durkheim, e falar um pouco sobre eles, para não ficar assim uma aula tão extensa. O Karl Marx, ele fala que a gente pode resumir a história complexa da humanidade afirmando que toda e qualquer mudança só vai ocorrer como um resultado do conflito. Pode ser uma guerra, uma revolução entre as classes sociais, que é o que ele chama de luta de classe. Então toda mudança da história só vai acontecer quando a classe dominada tiver um embate com a classe dominante. No caso do capitalismo, que é o que a gente vive hoje, nós temos a classe social da burguesia e do proletariado, onde a burguesia é o dominante e o proletariado o dominado, porque o proletariado vende a sua força de trabalho para o burguês, que é o dono dos meios de produção. Só que aí a gente tem também a alienação, porque a alienação é aquilo que faz o proletário não se rebelar. Então o Karl Marx reforça que o trabalho tem que ser fonte de liberdade, mas que dentro do capitalismo ele apenas é uma fonte de renda, ele não tem prazer, não tem função. A pessoa apenas ela trabalha porque ela precisa receber um salário. Então a alienação a alienação ocorre no proletariado porque ele não tem os meios de produção. Então ele fica alheio ao trabalho dele, porque o que ele faz não volta para ele mesmo. Ele faz em troca de um salário. E aquilo que ele faz, na verdade, o lucro está indo para outro. Então a alienação ocorre porque o trabalho ele é visto como algo positivo. Porém, dentro do capitalismo não é, porque o ser humano, o proletariado, né? O ser humano, a pessoa não produz para si, e sim para outro. Então
Então, quando ele fica alheio ao seu trabalho, ele também acaba se alienando à sua própria humanidade, porque o trabalho é condição básica da humanidade. E aí tem dois conceitos como a reificação, que é a coisificação do trabalhador, e se configura quando a pessoa se transforma em mercadoria, e o fetichismo de mercadoria, que é o processo onde a mercadoria acaba ganhando vida. Então, um é o inverso do outro. E por fim, a gente tem a exploração e a mais-valia. A mais-valia é aquele valor que o trabalhador não ganha pelo seu trabalho. Então, se o seu trabalho vale 10 mil reais e ele ganha um salário de 5, ele está perdendo aí 5 mil de mais-valia. E, consequentemente, ele está sendo explorado. Depois, a gente começou a ver sobre o Max Weber. E aí eu lembro que nós precisamos de 5 aulas. De novo, gente, eu vou falar das principais características, tá bom? Então, vale relembrar que junto com o Emile Durkheim e o Karl Marx, o Max Weber é um dos 3 sociólogos clássicos. Já que o Durkheim foi o responsável por elevar a sociologia a status de ciência e, portanto, toda ciência tem o seu objeto de estudo, que na sociologia, para o Durkheim, seria o fato social, além de ter que ter um método científico e um objetivo. E aí, para o Karl Marx, as classes sociais eram objeto de estudo. E, por fim, para o Max Weber, a ação social era o objeto de estudo. Então, a ação social pode ser definida como toda ação das pessoas, levando em conta uma expectativa de outra ação dos demais. Então, é uma ação orientada ao outro. Como, por exemplo, escrever uma carta para um amigo. E aí, existem 4 tipos fundamentais de ação social. A ação tradicional, que é determinada por um hábito ali bem enraizado ou até um costume, e a irracional. A gente também tem a ação afetiva, que é determinada pelos nossos afetos ou estados emocionais. Por exemplo, quando a gente grita gol na hora do futebol. Ou a ação racional orientada a valores, que é aquela determinada pela crença consciente em um valor, que é importante para a pessoa que está exercendo essa ação. Como, por exemplo, crenças religiosas ou políticas. E também a gente tem a ação racional orientada a fins, que é quando a pessoa calcula um caminho para chegar no objetivo, como a gente agora estudando para o vestibular, a fim de ter a aprovação. Tá bom, pessoal? E aí nós temos também, além da ação social, a dominação e o poder, onde dominação é a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas ou todas dentro de um determinado grupo de pessoas, e o poder é a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, ou seja, qual for o fundamento dessa probabilidade. E aí nós temos alguns tipos de dominação, que são 3, né? A dominação tradicional, que é baseada na obediência à pessoa por uma posição ou hierarquia. A dominação racional legal, que é baseada na obediência a regras e não à pessoa. E a dominação carismática, que é aquela baseada na obediência afetiva à pessoa, como quando a gente obedece a um pai, por exemplo. E aí a última aula que nós temos sobre Max Weber é a aula sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, onde esse processo, se inicia com a corrupção e aspectos mundanos do catolicismo, influenciando surgirem outras religiões dentro da reforma protestante. Então, a noção reformadora do chamado, alega que o dever religioso e o ganho do sustento são a mesma coisa dentro dessas novas religiões. Então, dentro dessas religiões protestantes, acontece uma ética do trabalho que, com inspiração religiosa, ela desenvolve um senso de dever do trabalho unido com a utilidade social do trabalho. Então, as raízes religiosas do capitalismo, elas estão dentro do protestantismo. Então, essa coisa de ter que trabalhar é uma coisa divina, acaba sendo uma base para o capitalismo. Então, essa coisa de acumular economicamente, essa coisa de trabalhar muito, acaba influenciando o capitalismo. E depois de a gente falar dessa tríade clássica da sociologia, a gente vai partir para a cultura e a aculturação e também a indústria cultural. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que cultura ela tem vários significados, Ela tem uma origem, que é a origem de tratar, cuidar e venerar no sentido físico e moral, mas também pode ser derivada da agricultura, no sentido de cultivar a terra. Então, no senso comum, o termo cultura ele vem atrelado geralmente à arte, à ciência, até
a inteligência. Mas para a sociologia, a cultura é um conjunto de crenças, hábitos, saberes, normas e valores que determinam o comportamento, a identidade das pessoas de uma determinada sociedade, organização social. Outros dois conceitos que eu quero que vocês lembrem, que cai bastante nas provas, tanto de sociologia, quanto história, quanto geografia, é a aculturação e multiculturalismo. Porque depois que a gente entende o conceito de cultura, automaticamente a gente percebe que existem muitas culturas pelo mundo, onde cada uma tem o seu próprio sistema de valores, de ideias e de crenças. Então dá para perceber também que essas muitas culturas, elas entram em contato entre si, seja de modo bom, pacífico ou de modo conflituoso. Quando duas ou mais culturas diferentes entram em contato entre si, se fundindo e se relacionando, ocorre o que a gente chama de aculturação, ou seja, é a junção de elementos pertencentes a duas ou mais culturas. E aí pode existir a aculturação direta, que ocorre por meio de guerras, imigrações, colonizações, e a indireta, onde não tem uma imposição cultural, né? E até essa imposição cultural, na verdade, ela existe, mas ela vem de maneira mais sutil. Então, o multiculturalismo é a existência de várias culturas dentro de um mesmo local. É quando a gente vê, por exemplo, dentro de uma cidade, dentro dos Estados Unidos, comunidade latina, comunidade oriental, comunidade judia, vivendo todos na mesma cidade. Aí a gente tem o determinismo biológico geográfico, que são determinismos, né? É a percepção de comportamentos e valores das sociedades não atrelados, seja ao biológico ou ao geográfico. E por último, o etnocentrismo e relativismo cultural, que de certo modo são opostos, porque o etnocentrismo é a visão de que a minha cultura é melhor, e o relativismo cultural, ele vem como crítica ao etnocentrismo, já que relativismo cultural é a postura pela qual cada manifestação cultural é considerada única e legítima. E na outra aula eu falei sobre a diversidade cultural brasileira e que ela podia ser vista de duas formas, né? Fosse a partir de suas regiões ou através de suas culturas. Eu não vou me aprofundar muito porque tem uma aula completa e até um pouco extensa sobre isso. Mas por culturas a gente tem que lembrar um pouco de aculturação. Ou seja, que dentro do Brasil nós temos várias matrizes. Seja ela indígena, que é quem estava aqui quando os portugueses chegaram, a africana, a portuguesa, outros imigrantes que vieram no começo do século passado. A gente tem vários povos e também comunidades tradicionais ainda, que eu falei detalhadamente sobre elas na nossa aula. E também a gente pode falar por regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Temos 5 regiões. Lembrando que o Brasil ele é muito extenso territorialmente. É o 5º maior país do mundo, né, do planeta Terra. Então a gente tem dentro de um mesmo país várias culturas. Eu também falei para vocês logo depois sobre a divisão social do trabalho, que eu apresentei um pouco sobre a sociologia do trabalho e também falei da visão desse assunto de, se eu não me engano, 4 sociólogos. Para começar, vale lembrar que trabalho é um processo entre homem e a natureza, durante o qual o homem, mediante sua própria atividade, medeia, regula e controla o intercâmbio de substâncias entre ele e a natureza, segundo Karl Marx e Friedrich Engels. Isso é trabalho. Mas traduzindo, trabalho é uma atividade racional que vai transformar o meio natural que o homem vive através de um processo contínuo de crescente satisfação das necessidades humanas. Tudo bem? Então o trabalho ele era visto como algo negativo, aí na Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo, ele passa a ser visto como algo positivo. E a gente tem os modos de produção, que é o jeito que a sociedade produz os seus serviços e bens de consumo, como eles utilizam os mesmos e também como eles distribuem. Então a gente tem que lembrar que a divisão social do trabalho, ela está ligada em como as sociedades irão criar processos de especialização do trabalho, ou seja, como que dentro de uma sociedade complexa, as funções vão ser divididas para que haja satisfação das necessidades humanas. Então, já que a divisão social do trabalho está ligada à especialização de funções, essas especializações ainda podem se dividir em gênero, homem e mulher, etário, por idade, racial e étnico, né, através da cor ou da etnia. E aí nós temos a visão de 4 sociólogos, né? Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber e Adam Smith. Então, por o Karl Marx, vamos começar com ele. A divisão social do trabalho está vinculada à ideia de classes sociais, que nem eu falei que esse é o objeto de estudo sociológico dele. Já para o Emile Durkheim, a divisão social do trabalho está vinculada à ideia de interação social dentro da sociedade. Para o Max Weber, a divisão social do trabalho está vinculada à ideia da diferença entre católicos e protestantes e também a burocracia.
E para o Adam Smith, a divisão social do trabalho está vinculada à ideia de evolução que vai propulsionar a economia. Vale falar que o autor viveu no período do iluminismo e também da revolução industrial. E agora eu quero abordar com vocês os movimentos sociais. Aí eu vou falar de todos, dependente de que ordem eles vieram. Mas os principais que eu abordei foram operários, sindicais, o Pela Terra, feminista, os urbanos e os novos que foram o movimento LGBTQIA+, o movimento negro e o movimento ambientalista. Lembrando que vale ressaltar o que é um movimento social, não é mesmo? A definição é que movimentos sociais são ações coletivas que têm por objetivo manter ou mudar uma situação. Geralmente, elas vão envolver um confronto político e também tem uma relação de oposição ou de parceria com o Estado, mas geralmente é de oposição. Vamos começar pelo movimento operário, porque o operário veio antes do sindical. Mas, antes de tudo, todos os movimentos que se deram lá fora antes, aqui no Brasil vieram um pouquinho depois. Então, por exemplo, o movimento operário ele aconteceu no Brasil quando o Brasil começou a se industrializar, o que foi bem mais tardio do que aconteceu lá fora. A função desse movimento operário era garantir que houvessem direitos trabalhistas. Lembrando que também a gente, nessa época da industrialização brasileira, a gente tinha muitos imigrantes que já tinham visto lá fora como aconteceu a revolução para que esses direitos, fossem efetivados dentro da revolução industrial. Então, o movimento operário, ele busca os direitos trabalhistas, mas não só os direitos, como também a sua efetivação. Então, os movimentos sindicais, eles vêm para fortalecer a luta da classe trabalhadora para a defesa de direitos básicos da relação do mundo do trabalho. E aí nós temos o movimento social pela terra, que na verdade é a luta do trabalhador rural para que ele tenha direito à terra e aos seus direitos de trabalhador rural. E aí vem o movimento feminista, que basicamente vocês têm que entender que dentro do movimento feminista a luta é por igualdade. É muito importante entender isso para que você possa usar de argumento numa eventual redação ou em questões. Teve um dos Enems que caiu várias questões, tanto em história, quanto em filosofia, quanto em sociologia. Então é importante entender que o movimento feminista, ele preza por igualdade, equidade entre homens e mulheres, a derrota do machismo estrutural. E também não podemos esquecer dos movimentos populares urbanos que vão surgir quando se percebe que a cidade é um campo cheio de conflitos, de contradições e também de necessidades. Até porque esse movimento foi uma alternativa de participação política e social durante a ditadura militar, já que outros canais, de participação democrática estavam proibidos. Por último, os novos movimentos sociais, que é o LGBTQIA+, o movimento ambientalista e o movimento negro. Lembrando que o movimento LGBTQIA+, é um movimento que preza também pela equidade de gêneros e de orientações sexuais, já que a sexualidade é um aspecto importante da nossa humanidade. Também a gente tem os novos movimentos sociais, o movimento negro, que também visa destruir o racismo estrutural para que a gente tenha a igualdade étnica, racial, e também o movimento ambientalista, já que é um direito humano, um meio ambiente saudável para as futuras gerações. Eu também comentei com vocês sobre a violência, que pode ser determinada como uma ação que causa alguma forma de dano a outro ser humano, seja de forma direta ou indireta. E aí a gente dividiu ela como violência direta, que é aquela que atinge imediatamente a pessoa, ou a indireta, que é aquela que ocorre por meio de alteração do ambiente onde a pessoa ou o grupo se encontra. E também a gente tem a violência simbólica, que ela não causa morte física, mas ela vai atacar outros pontos, como crenças e culturas da vítima. Além de tudo, nós também temos outros tipos de violência que não é contra a pessoa, mas sim contra um povo, uma religião ou uma cultura. Além daquela que também pode ser violenta através de alguma organização, como o Estado ou o Exército, por exemplo. E também chegamos a uma aula mega didática, sobre identidade de gênero e por que isso tem que ser estudado. E é muito importante, não só para você ter repertório, sociocultural para escrever sua redação, mas porque a construção do que é ser homem ou mulher não é biológico e sim social. Então, as formas do que é ser homem e do que é ser mulher dentro da sociedade são construídas sociologicamente. Então, a gente tem o sexo biológico, aquele que a gente nasce, com órgão sexual, e aí podemos nascer com feminino, masculino, ou até também intersexuais, com as pessoas que têm os dois genitais ou nenhum genital. A gente tem identidade de gênero, que pode ser binária ou não binária, podendo ser
cisgênero, né, que é a pessoa que se identifica com sexo biológico, ou transgênero, que é a pessoa que se identifica com gênero diferente do seu, ou não binário, que é aquela que não se identifica inteiramente com nenhum dos seus gêneros, ou agênero, que é aquela que não se encaixa em nenhum dos gêneros, ou gênero fluido, que é a pessoa que pode transitar entre os gêneros, além da orientação sexual. Gente, não é mais opção sexual e também não se fala mais homossexualismo. Por quê? Em 1990, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, deixa de considerar a homossexualidade doença, e em 2018 a transexualidade também deixa de ser considerada doença. Então, o que a gente tem de orientação sexual é heterossexual, que é a pessoa que tem atração pelo gênero oposto, homossexual, atração pelo mesmo gênero, bissexual, que é tipo um guarda-chuva, onde a pessoa sente atração em 2 ou mais gêneros, e por fim a pessoa assexual, que não sente atração sexual, porém pode sentir atração romântica. E por fim, a gente tem que lembrar que a sexualidade, ela é um aspecto central do ser humano ao longo da vida. Então ela vai englobar o sexo biológico, a identidade e também os papéis que nós temos dentro da sociedade. Por isso que é muito importante estudar, além de você também ter um repertório maior para sua redação e não comer bola em nenhuma redação. A gente também falou nas últimas aulas sobre Foucault, Bourdieu, Comte. E aí vamos começar um pouquinho sobre o Foucault. O Foucault, pessoal, ele vai falar sobre poder e sobre governamentalidade. Então, poder para o Foucault é aquilo que está em todos os níveis da sociedade, porque o poder é algo exercido e não possuído. É uma relação e não uma coisa. Então, essas relações de poder vão envolver um discurso, que é um sistema de ideias que possibilita a resistência. Porque onde há poder, há resistência. Caso contrário, não iria ser necessário poder. E também ele fala sobre governamentalidade. Para entender esse conceito, a gente tem que lembrar que na Idade Média só havia 2 tipos de governante. O monarca, que governava por direito, e a igreja, que governava a alma das pessoas. E que esses papéis foram se combinando durante séculos, onde havia o cuidado com terras e o povo. Só que governar acabou por se tornar a arte de administrar coisas de forma racional. E isso, administrar coisas de forma racional, foi chamado pelo Foucault de governamentalidade. Falei de Bourdieu, eu trouxe conceitos como um conjunto de disposições sociais que são internalizadas de forma individual e moldam as percepções, ações e sentimentos de uma pessoa. Então, o hábitos ele se cria a partir da interação entre o eu individual e a cultura do meu grupo e também das instituições sociais, que são a família e a escola. Então, a socialização ela pode ser primária, dentro da família, e secundária, que é ao longo da vida, com os amigos, no trabalho, com a escola. Por último, também falamos sobre capital e campus, onde o Bourdieu defende que o hábito de uma pessoa é feito de diferentes tipos de capital, que pode ser econômico, cultural, social e simbólico. E o capital é definido pelo autor como um conjunto de recursos e poderes utilizados que o indivíduo possui. Já um campo é um conceito que está ligado ao conceito de capital, porque no campo é onde ocorrem as disputas de poder e a posição dentro da realidade social. Para fecharmos de sociólogos, também eu trouxe para vocês o Comte. Fala sobre o positivismo e os 3 tipos de Estado. Então, em resumo do Comte, o conhecimento da sociedade ela só pode ser alcançado através da investigação científica e também da observação das leis que governam a estabilidade e a mudança social. Quando a gente tem esse entendimento científico dessas leis, a mudança pode ocorrer e a ciência pode ser usada para construir um mundo melhor. O positivismo entra como uma corrente filosófica criada pelo Comte, onde buscava explicar as leis do mundo social com base em critérios científicos das ciências da natureza. Então, o Comte ele também dividiu a sociologia em 2 partes, a estática social e a dinâmica social, falando que as sociedades elas vão se dividir em 3 estágios. O teológico, que é onde as explicações dos fenômenos desconhecidos são dadas através da explicação do sobrenatural. A gente também tem o estado metafísico, que é quando o ser humano ele tenta explicar os fatos através da natureza. E a gente tem o estado positivo científico, que é quando as explicações envolvem a ciência. Chegando à aula sobre cidadania e direitos, a gente tem que cidadania é um conjunto de direitos e deveres são civis, sociais, políticos e humanos de um povo que habita um determinado território. Então é um conjunto de normas que devem ser obedecidas pelos cidadãos.
O que é ser cidadão? Bom, no Brasil, o cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, ou seja, poder participar da sociedade e ter direitos políticos, civis, sociais e humanos assegurados. É ser gente, né? E aí também temos os direitos civis, os direitos políticos, sociais e humanos. Por último, temos a formação e identidade política, pessoal, que é basicamente as seguintes perguntas. Como se formou a política e o que é identidade política? A gente tem que lembrar que a política se forma, vai depender do filósofo e do sociólogo de como ele vai pensar. No nosso material da aula 19 está completinho isso. E a política, ela se forma como uma forma de ter mais igualdade. E a identidade política é quando a gente exerce a nossa participação política. No Brasil, por sermos uma república democrática, né, no sistema presidencialista, a gente tem uma participação ampla, né, de poder votar, ser votado, se manifestar, participar de partidos. E, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês como uma revisão, né, um resumão de tudo. Desejo muito mais que sorte, né, bastante força para terminar de estudar nessa reta final e até o Enem. Muita boa sorte, faça uma boa prova e até mais.